Veja bem essas imagens e se imagine dentro delas. Uma bela casa pode ser num condomínio fechado, com muita segurança, conforto e lazer. Um carro ou carros de luxo na garagem. Ou você prefere morar numa bela cobertura, num edifício que foi construído para poucos. E que tal realizar muitos passeios ao shopping para comprar o que quiser sem ver o preço? Um sonho, não é mesmo? Sonho que milhares de brasileiros tiveram ao mesmo tempo com a Mega Sena da virada. Mas esse sonho acabou para a maioria. E põe maioria nisso. Milhares dormiram nos últimos dias de dezembro imaginando que no dia 31 ao dia 1 de janeiro de 2024 poderiam estar milionários. Também pudera. Esse último sorteio do ano foi recorde de premiação. Respira. De 588.891.021,22. Pois é, a expectativa foi grande para o momento do sorteio. Um prêmio lá nas alturas, quase 590 milhões de reais. Não existe fórmula mágica, não existe curso para aprender a jogar e ganhar na loteria. Existe o sonho, esse sim alimenta a vida de milhares de pessoas. Mas se no dia 31 caíram as bolinhas, digamos, da esperança, agora nos primeiros dias de janeiro começa a cair a ficha. Quem não ganhou retoma a rotina para um novo ano, cheio de desafios. Quem não ficou milionário na Mega Sena vai seguir muito provavelmente o roteiro natural da vida, com suas dicas comuns nessa época. As pessoas têm que fazer planos, ter metas para agora, para 2024, metas possíveis, né? Coisas que dependem delas também. Por exemplo, você quer comprar, trocar de carro, ela tem que ter a noção, sei lá, de que carro, até que preço, pesquisar, financiamento. Não ganhou na Mega Sena, não é milionário ou rico, então tem de planejar. Tem que estar bem consciente da limitação financeira. Ela tem que abrir mão, provavelmente, de certas coisas. Então, eu vou deixar de ir para restaurante, sei lá, porque esse dinheiro eu quero trocar meu carro. O que é mais, por isso falei, o que é mais importante para mim? Então, também não é assim, eu vou conseguir fazer tudo levando a vida que eu levo e ganhando o mesmo que eu ganho. Por falar em ganho, vale lembrar que desde o dia 1º de janeiro, o salário mínimo passa a ser de R$ 1.412, após aumento de quase 7%. E a pesquisa mais recente sobre o assunto aponta que em 2022, a maioria da população brasileira vivia com até um salário mínimo por mês. 31,8% tinham renda entre 1 e 3 salários mínimos mensalmente e 8,1% receberam mais 3 salários todo mês. Rendimentos que serão um indicador financeiro para a maioria, que já está preocupada com as contas do início do ano. E quem tem filho já está de cabelo em pé. Você já entra o ano pensando em como organizar as contas. De uma vez, não dá para comprar tudo. A prévia da inflação mostrou que os itens de papelaria ficaram 8% mais caros no acumulado do ano. O Procon alerta para as diferenças de preços nas papelarias. No início de 2023, o órgão identificou uma variação de até 200% em 80 itens. Identificando uma variação que não tem uma causa aparente, que pode identificar um abuso de preços, o Procon pode sim atuar até multar esse estabelecimento. Pois é, o sonho acabou. Aquele devaneio de ganhar na Mega da Virada e viver de luxo e riqueza deu lugar à realidade, que traz consigo seus obstáculos financeiros tão comuns à maioria. Mas você vai continuar apostando nesse sonho? Ou o negócio é arregaçar as mangas e focar só no trabalho? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe todos os dias a sua família. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, que a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem o desgosto.
Quando Deus abençoa a obra das suas mãos, você cresce, você prospera, você avança, você não depende dos outros. Você depende exclusivamente de Deus. Quando nós assistimos tudo isso e nós olhamos para a palavra, inclusive, eu vou pedir para pegar aqui para mim, por favor, a palavra. Olha aqui, ó. Aqui estão os pensamentos de Deus. Aqui está tudo que Ele quis e quer para o ser humano. O nosso problema é que nós sabemos que tudo está escrito aqui e é o melhor. Mas, muitas vezes, fazemos escolhas erradas na nossa vida. Eu digo nosso porque não sou melhor do que você. E uma das coisas que você aprende aqui nessa reunião de prosperidade com Deus é confiar nessa palavra. Segunda-feira agora, eu pedi para que todas as pessoas trouxessem na próxima segunda-feira agora a palavra. É essa palavra que tem que guiar a sua vida. Você tem que ser guiado por isso aqui, não pelo que você acha, não pelo seu coração, não pela sua intuição. A minha intuição diz isso. Não. É os pensamentos de Deus. Se a história nos ensinou alguma coisa, mostrou que muitas vezes homens enganados, achando que estava certo, trouxeram dor para a humanidade, tristeza, movidos aí pela ganância, pelo orgulho. Os pensamentos de Deus, meu amigo, traz paz. Os pensamentos de Deus traz alegria. Traga a sua Bíblia aqui segunda-feira. Nós vamos clamar com ela aberta diante do trono do Altíssimo, pedindo a Deus que se manifeste, pedindo a Ele uma resposta. Você sabia que Deus promete aqui na palavra dele nos responder? Diz assim, clama a mim no dia da tua angústia, responder-te-ei. Está escrito aqui, ó. Você que está desempregado, endividado, passando por problemas financeiros, vivendo uma situação que você só precisa de um contrato, só de um contrato, você já ligou pedindo dinheiro emprestado, ninguém te empresta, todo mundo foge de você. Vem nessa segunda-feira, pega essa Bíblia que você passa por ela aí todos os dias, possa ser que se encontre aberta só numa página aí, a página está até amarela, traz ela, você vai ver que Deus vai te responder. Essas pessoas que eu vou colocar agora como depoimentos, como histórias, elas estavam assistindo um programa como você está assistindo agora. Elas vieram, trouxeram a sua Bíblia, cansaram de tentar vencer na força do braço e veio mudar a sua história através da fé. O 011-3573-3500 é o nosso SOS. Acompanhe as histórias e eu volto daqui a pouquinho. Seu nome? Márcia. Seu? Cláudio. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois que fizeram aliança com Deus? Antes de fazer aliança com Deus, a vida era uma dificuldade imensa. Chegamos desempregados dois, morando de favor, numa casa cedida pela minha sogra. E quando a gente mora de favor, a gente tem que submeter às regras daquela pessoa. E às vezes, mesmo você não fazendo o errado, fala que foi você. Quebrou o portão, foi eles. Então era difícil. Quem mora assim sabe. Não é fácil. Não, de forma nenhuma. Desempregado, não tinha o que comer. A gente comia às vezes arroz e um tomate. E procurando, não era porque tinha preguiça. A gente entregava currículos, às vezes em mãos, saía quilômetros andando a pé, os dois juntos. E entregava, onde via uma plaquinha, a gente entregava o currículo em mãos. Uns falavam, você tem experiência demais, outros, você não tem experiência. E a gente não encontrava emprego, buscando. Ele fazia bico, às vezes, de servente, ou ele via um vizinho com uma areia no quintal, deixa eu colocar para dentro. Aí ele ia lá, ganhava um dinheirinho para pagar a conta de luz, porque era junto da pessoa que cedeu a casa, e a gente não podia deixar de pagar, senão era pior. Só pagava a conta de água, de luz e comida, um arrozinho, um feijão, quando tinha. Um tomate, quando tinha. Carne, nunca. O pior momento para o senhor qual foi? O pior momento foi quando o meu filho queria tomar uma mamadeira e a gente não tinha o leite para dar para ele. A gente colocou água com açúcar para ele beber. Só desculpa, mas... Miséria mesmo. É triste para um pai de família ver o seu filho querer tomar um leite e não conseguir fazer, dar aquele, sabe, o mínimo você não conseguir dar para o seu filho. É difícil, muito difícil. Como é que está a situação depois da aliança com Deus? Depois da aliança com Deus, para quem chegou desempregado, hoje a gente tem uma empresa de consultoria e gestão financeira. Hoje nós somos em 9 nessa empresa,
estamos caminhando aí sendo abençoados. Hoje temos a nossa casa própria, não moramos de favor, graças a Deus. Temos o nosso carro, temos moto, viajamos bastante, podemos comer o que a gente quer. E é só maravilha. Só que o mais importante não é nada disso. Não é casa, não é carro. Antes da aliança com Deus, eu não tinha certeza do amanhã. Eu vivia muito triste e eu me sentia inferior às pessoas. Parecia que todo mundo era melhor do que eu. E depois da aliança com Deus e o Espírito Santo dentro da gente, aí a gente pode tudo, né? Receber o Espírito Santo, receber o poder. E o poder veio até a gente. O senhor estava chorando, mudou o semblante quando ela começou a falar das coisas boas. É porque, bispo, o senhor sabe, quando a gente não tem condições, você sofre, porque não era por falta de você ir atrás, porque ia, mas não acontecia. Agora acontece. Agora acontece. E é engraçado, bispo, porque tipo assim, foi numa área onde lá atrás eu comecei numa rede de postos de combustíveis. Fui como frentista, e fui crescendo, gerente, e aí Deus foi dando inspiração, e a gente, dentro desse ramo, a gente montou essa consultoria e gestão. Hoje a gente presta serviço para postos de combustíveis, entendeu? Então nós somos prestadores de serviço para ele. Toda a parte financeira a gente faz desses postos, dessas grandes redes. Deus abençoe. Seu Reinaldo, vindo aqui segunda-feira, fazendo um pacto com Deus, o que aconteceu? Bom, pastor, faz um tempo atrás, eu comecei a trabalhar por conta própria, mas eu estava vindo no congresso e o que o senhor falou hoje é coisa muito interessante. O meu foco não estava tão firmado como deveria estar. Aí eu comecei a ficar meio desanimado, as coisas não estão acontecendo. E o jejum Daniel foi muito importante, porque eu fiz todo o jejum Daniel, vinha todas as segundas-feiras, e a minha mente se abriu novamente. E começou a aparecer serviço. Eu fechei um contrato, com um contrato só de serviço meu, foi mais do que eu ganhava no mês inteiro de salário, quando eu era assalariado. E foi surgindo ideias, pastor, que para mim atender outro tipo de cliente, outro tipo de serviço, que eu já estou vendendo serviço que eu nem tenho produto para entregar ainda. Meus clientes já estão comprando. Esse último contrato, para o senhor ter uma ideia, que eu fechei que o valor foi o que eu ganharia no mês inteiro, eu nem fui atrás do cliente, o cliente que veio atrás de mim. Eu nem me lembrava mais desse cliente. Ele me ligou e, olha, eu preciso de um serviço assim, assado. E eu fui lá, eu dei o meu valor, sinceramente, pastor, é um valor justo, lógico, mas tem empresas de porte maiores que fazem até mais barato. E ele não quer fechar contigo. Então, assim, fechei o contrato, já me pagou, já me deu a entrada do valor do serviço, e nem entreguei ainda, vou entregar o serviço no final do mês, dia 30. Então, assim, as coisas estão acontecendo porque eu voltei para o altar, e assim, a minha visão foi totalmente para o altar. As coisas estão acontecendo assim, como eu disse, em tempo de pandemia, eu não estou indo atrás de cliente, e eles estão vindo atrás de mim. E a bênção é daí para frente. O senhor vê, né? É só obedecer essa palavra, né? É só a pessoa pegar a Bíblia e obedecer. O que eu achei interessante foi o que o senhor falou. Eles estão vindo atrás do senhor, né? E assim, pastor, eu fui no cliente e coloquei o orçamento que eu tinha feito dentro da Bíblia e levei. Coloquei a Bíblia em cima da mesa, aí o cliente ficou olhando assim, tá na fé, né? Deus tem que ir na minha frente, né? E o orçamento que estava dentro da Bíblia, ele aumentou em 10%. Quando eu cheguei lá, falei com o cliente, eu estava preparado para um valor, ele botou mais 10% em cima do serviço. Então, assim, me abençoou mais ainda, né? Eu fui com uma visão já preparado com o orçamento que ele tinha me pedido anteriormente, cheguei lá, ele botou mais 10% do valor em cima do orçamento. Deu certo. Muito mais vai vir. E sempre você vai estar aqui no altar dando testemunho. Amém? Seu nome? Gabriel. E? Alessandra. Fala, Gabriel. Quando a gente chegou no congresso, eu trabalhava numa fábrica há alguns anos. Acreditava que eu tinha uma estabilidade financeira. Ela trabalhava em uma outra cidade, então a gente não reconhecia que a gente não se via, ficava muito distante, eu trabalhava demais, ela tinha que viajar todo dia para trabalho, e aí eu vim no congresso pedir para Deus uma direção, queria algo novo. A primeira resposta que Deus me deu foi que eu fui demitido da empresa. Cheguei na empresa, fui desligado, no auge da pandemia. Então eu acreditei que isso foi a resposta de Deus. Se Deus permitiu isso acontecer, Ele ia me dar uma ideia. Firmei meu propósito no pacto, Deus foi me dando direção, abri uma empresa. O primeiro ano foi uma guerra, mas a gente continuou no congresso, perseverou, Deus deu direção, a empresa cresceu. Segundo ano, a gente fez uma parceria com outra empresa. No terceiro ano, a gente comprou essa outra empresa, então a gente está com 2 empresas. Ela que tinha que viajar direto a trabalho, a gente não ficava junto, agora ela consegue trabalhar em casa na área de TI. Então a gente tem 3 fontes de renda, trabalha junto, tem mais liberdade. A gente acabou de chegar de viagem, veio aqui para agradecer, porque a gente não larga o pacto por nada.
Que Deus abençoe muito mais. Por isso que eu falei para todas as pessoas na última segunda-feira, traga a sua Bíblia. Nós vamos diante de Deus. A resposta que você precisa, Ele tem para você. Você que está desempregado, você que só precisa de um contrato. Um contrato muda a situação aí na sua empresa. Você que tem uma causa na justiça, vem segunda-feira, ou às 7, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. A sua vida ela vai mudar. Eu disse às pessoas aqui na última segunda-feira, esse ano, coloque em ordem. Vamos para cima, vamos vencer. Melhor do que ficar aí chorando, desanimado, triste, angustiado, é sacrificar e vir lutar. Vamos a mais depoimentos, a mais histórias. Daqui a pouco eu volto. O que resolveu para você? Tive uma vida muito errada na minha vida. Foi 22 anos vivendo no tráfico. Todo o dinheiro que eu ganhava, que não era pouco, eu torrava tudo. Na bebida, na noite, em festas. 22 anos jogado fora. Quando eu vim para a igreja, foquei no pacto. Em 7 meses, tudo que eu tinha perdido, eu reconstituí. E todo o dinheiro que eu gastava, eu nunca comprei uma bala. Nunca guardei nada. Você nunca viu comprei nada com do dinheiro. Era dinheiro sujo, né? Tudo que vinha, ia embora rapidamente. Quando eu entrei 7 meses, Deus me deu a direção. Eu comprei meu apartamento com salário mínimo, sem dar entrada, sem nada. Aí Deus, a partir daí, começou me abençoando, graças a Deus. Estou com o apartamento já em mãos. Deu certo. Deu certo. Vale a pena essa pessoa que quer mudar de vida vir? Vale muito a pena. É bom. Muito. Deus vai te dar muito mais. Amém. Amém? Bem forte para o nosso Deus. Seu nome? Charles. E você, Charles? Eu desde jovem eu sempre fui muito trabalhador, né? Trabalhei, montei já meu próprio negócio, enfim. E cheguei ao ponto assim de ter 14 filiais em todo o Brasil e tinha mais de 100 funcionários. Mas tinha uma maldição, né? Assim, hoje eu vejo assim. E acabei perdendo tudo, perdi tudo, fiquei endividado. Na época, até o casamento foi, enfim. Trazer para os dias de hoje daria mais de 2 milhões de dívida. Era muitas dívidas, né? Isso já acarretou problemas no casamento, terminou o casamento, aí terminou que eu acabei envolvendo com vícios, tive vários problemas, né? E aí nisso eu falei, bem, eu preciso reagir. Mas ainda na força do braço. Fui lá, fiz faculdade, fiz 2 faculdades, estudei no exterior, fui arranjar um emprego, até fui promovido, né? Cheguei até a ser executivo de empresa. Só que aí minha vida era infeliz, continuava com os vícios, um vazio, não dormia direito, enfim, cheio de problemas. A minha vida dentro da empresa era uma coisa e fora era um lixo. Ainda não tinha conseguido resolver os problemas das dívidas, tudo. Estava indo um caos. Problemas na justiça também, porque a gente começa a perder tudo, começa a dar um jeito para recuperar, né? E aí nisso acarreta até problemas na justiça. E aí eu recebi um convite para vir até conhecer, fazer o pacto, enfim, eu vim, aliança com Deus. Eu lhe confesso que eu vim para a pessoa não ficar no meu pé, que ela ficava no meu pé, não, vamos lá, eu vou só para você parar de pegar no meu pé. E ali eu vou falar para o senhor, eu sentei ali, comecei a ouvir a palavra que veio do altar. Aquilo foi um espelho para mim, eu falei assim, caramba, eu estou fazendo tudo errado. Eu comecei a reconhecer que a minha vida sempre foi conduzida com péssimas decisões. E eu não tinha a ajuda de Deus, por mais que ali eu percebesse. Eu não fazia oração, eu não buscava a Deus. E ali eu fiz um pacto com Deus. Naquele dia, botei a mão no altar. Falei, a partir de hoje eu vou começar a obedecer. E aí minha vida foi abrindo as portas. Na mesma noite, naquele dia que eu cheguei, já dormi a noite todinha. Aquela semana foi maravilhosa, minha mente abriu. Aí, na época eu estava trabalhando, saí do meu trabalho, abri meu próprio negócio. E Deus foi me abençoando, né? Hoje eu tenho uma empresa, presto serviço para empresas de outros estados, até de outro país. E, graças a Deus, Deus tem me abençoado. Estou com um casamento feliz, já faz 5 anos. E o melhor de tudo, assim, eu tenho paz para trabalhar, desenvolvo, faço as coisas que precisam ser feitas. Transformou tudo. Transformou tudo.
né? E hoje o que era dívida antes, agora, graças a Deus, é tudo organizado, tem até para oferecer. Hoje eu tiro até um tempo da minha semana, que antes eu trabalhava 24 horas. Se for ver, 90% do meu tempo era trabalho. Só ia para casa, dormia um pouco, voltava. E não saía do lugar. Hoje eu tenho um tempo para reservar para ajudar outras pessoas. Na época eu não estava nem com carro, eu falei, não, antes de eu comprar um carro para mim, eu vou adquirir um veículo para trazer pessoas, uma van, né? Para trazer pessoas na igreja. Então, Deus tem me usado, tem me abençoado, eu tenho tido paz, casamento feliz. A prosperidade que eu encontrei vindo aqui é muito maior do que dinheiro. Essa é completa, é felicidade mesmo. Que Deus te abençoe mais e mais. Apenas uma atitude para mudar de vida. Não tem desculpas, basta querer. Não tem tempo pela manhã? Então pode ser à tarde. Caso seja tudo muito corrido, ainda tem a noite. As palestras que ensinam a prosperar com Deus acontecem em 3 turnos, em um único dia, em 5 horários diferentes, para trazer resultados incríveis e jamais conquistados na vida financeira. 1 hora do seu dia dedicada a ensinamentos valiosos é suficiente para fazer a diferença. Quando você tem um pacto com Deus, você coloca Deus na frente de tudo o que é seu. É Ele quem vai adiante, é Ele quem abre a visão, é Ele quem dá direção, é Ele quem dá inspiração, é Ele que guia os seus passos. Quem anda com Deus não anda sozinho. Se Deus estiver com você, tudo dá certo. Eu não estou falando que as coisas vão ser mar de rosa. Não vai ser mar de rosa, não. Você vai ter lutas. Mas por você não estar só, mas sim estar com Ele, apesar das suas lutas, no final, Ele que nos garante o quê? A vitória. Nas vendas, na carreira, ter aquela promoção no trabalho, um emprego novo ou uma ideia nova para o próprio negócio. Segunda-feira, às 7 horas, 10 horas, meio-dia, 15 horas e especialmente às 19 horas. Na maior palestra de prosperidade de Santa Catarina, na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Eu só quero uma coisa, só uma. Que quando você colocar a planta dos pés aqui, com a sua Bíblia nas mãos, segurando a palavra de Deus nas suas mãos, vou pedir até para me mostrar aqui, por favor, obrigado, seu Jorge. Segurando ela nas suas mãos e buscar de Deus uma direção, só uma resposta. Esse Deus que promete, Ele prometeu na palavra dele te responder. Ele vai entrar na sua vida. Você que está angustiado, preocupado, você já está cheio de dívidas, você não dorme, você só chora. Eu te aguardo aqui nessa segunda-feira. Vem. Vai ser o dia em que essa palavra vai se cumprir na sua vida. Vai sair do papel. Deus vai se materializar na sua vida. Você vai perceber no mais íntimo do seu ser a resposta, a paz que Ele vai te dar. Teve um dia que esse problema entrou e tem um dia também que ele tem que sair. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Eu te aguardo aqui para vencer. Esse ano você vai dar um grande testemunho. Deus abençoe. Eu te vejo aqui nessa segunda-feira.